O capítulo 13 de Apocalipse apresenta muitos detalhes da guerra do dragão contra a mulher do capítulo 12. É apresentado no capítulo 13 duas bestas, símbolos de dois poderes que se aliarão ao dragão contra Deus e seu povo. O dragão prossegue sua luta contra Deus e desta vez usará dois poderes, duas bestas para alcançar seus objetivos. No estudo de hoje, vamos identificar a primeira besta, que poder ela representa e qual seria sua obra no tempo do fim. De onde surge a primeira besta vista por João? Quantos chifres possuíam essa besta e o que eles representam? Pegue sua Bíblia, abra seu coração e entenda tudo o que este capítulo tem para nos revelar. Um bom estudo para você. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil e chegamos a um dos capítulos mais interessantes do livro do Apocalipse, o capítulo 13. Quando olhamos para esse capítulo, nós vemos duas bestas, uma que sai da água, do mar, e uma que sai da terra. O que esses poderes representam? O que eles farão? Qual é a parte que eles vão desempenhar no grande conflito entre o bem e o mal? Como eu e você estamos envolvidos nesse conflito? São perguntas que iremos responder ao longo do programa de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar sobre um tema muito interessante. Uma besta que sobe do mar. O que representa esse poder na profecia bíblica? Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, vamos para o livro do Apocalipse. E chegamos então ao capítulo 13. Aqui nós temos dois poderes. Hoje vamos estudar o primeiro poder, que é o poder que sobe do mar, e na semana que vem estudaremos o segundo, do verso 11 em diante, que é um poder ou uma besta que sobe da terra. Vamos começar lendo o primeiro verso então do capítulo 13. Apocalipse 13, 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando lemos esse texto, alguns têm uma impressão negativa, porque hoje, quando se fala em besta, a palavra tem uma conotação pejorativa. Mas besta é um animal. Um animal é uma besta, qualquer animal é uma besta. Agora, esse animal, ele surge da água. Então, nós temos que descobrir na Bíblia o que representa na profecia um animal, o que representa a água, o que representam as 7 cabeças, os 10 chifres. E se nós identificarmos esses elementos, nós vamos entender de quem a Bíblia está falando. Partindo do princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete, nós vamos ler alguns textos e desvendar esses mistérios. O primeiro deles que nós iremos ler está em Daniel capítulo 7. Então deixa marcado o Apocalipse de alguma forma e vamos para o capítulo 7 do profeta Daniel. Na temporada última do Bíblia Fácil, nós estudamos bastante o livro de Daniel e aqui nós temos um passo para desvendar o mistério da profecia. Olha Daniel capítulo 7, primeiro verso 3. Diz assim, Daniel 7:3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde?
Interessante, né? Lá em Daniel, os animais também subiam do mar. Agora em Apocalipse, mais uma vez, um animal sobe do mar. Aqui já disse a expressão animal. Se usasse 4 bestas, também não estaria errado, porque são sinônimos. Agora olha para o versículo 17. Daniel 7, 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, por essa conexão textual, a gente descobre que animal ou besta, quando se trata de linguagem profética, ele representa um rei ou um reino. Aqui no verso 17, usou a expressão 4 reinos, certo? E quando, ou 4 reis. E quando você vai para a história, você descobre que esses 4 reis foram Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Então não era de fato um rei, era um reino. O reino da Babilônia, o reino da Medopérsia, o reino da Grécia. Então a palavra besta na profecia, ela pode significar rei ou reino. Então nós já temos aqui o primeiro detalhe para identificar. Então esta besta que surge do mar é um poder, é um reino. De que reino o Apocalipse 13 está falando? Vamos continuar a interpretação. Então vamos entender agora lá no livro do Apocalipse o que é mar. Vá para o capítulo 17 de Apocalipse. Você sabia, você que nos acompanha em casa, que você, para entender o capítulo 13 de Apocalipse, você tem que estudar o 17? Porque o capítulo 17 amplia a visão do 13. Então, esse reino, ele surge do mar no capítulo 13. Mas o que é mar em profecia? Apocalipse 17, o verso 15 é que responde. Diz assim: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são o quê? Povos, mais o quê? Multidões, mais o quê? Nações e línguas. Então, águas na profecia, ou mar, significa então povos, nações, multidões e línguas. Voltando para Daniel, capítulo 7, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma, eles surgiram como impérios no local mais densamente povoado da terra, no centro do mundo antigo. Ou seja, são reinos que se levantaram onde havia uma grande população, porque as águas significam isso. Então, Apocalipse 13 está falando de um reino que vai se levantar de um local densamente povoado. 2 características já. Agora, o que significam os 10 chifres desse animal? Apocalipse 17, verso 12. Olha o que diz aí. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então o Apocalipse está dizendo, os 10 chifres são 10 o quê? Reis. Então deste reino surgiriam outros 10 reinos. Bom, aqui nós já temos uma pista, porque nós já estudamos com vocês de que o único império mundial que perdeu o seu poder, foi minado em suas bases por 10 reinos ou tribos bárbaras, foi que império? Romano. Então a profecia aqui está apontando para o Império Romano. Mas tem um outro detalhe que nós precisamos ver ainda. As 7 cabeças, o que elas representam? Porque esse animal ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que representam essas 7 cabeças? Apocalipse capítulo 17, no verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, mas são também 7
reis. A palavra monte ou montanha na Bíblia também dá a ideia de império. Você lembra de Daniel capítulo 2, daquela pedra que foi arrancada e lançada contra a estátua e até crescer e tornar-se, encher toda a terra? A ideia de monte ou montanha também tem a ideia de reis. E o próprio versículo está dizendo, são também 7 reis. Agora, lê o verso seguinte. Dos quais o quê? Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, vai ter que durar o quê? Pouco tempo. De que o Apocalipse 13 está falando? Com base nesses textos e na história, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Os 10 chifres correspondem às 10 tribos bárbaras que invadiram o território de Roma, a Itália, e provocaram a queda do Império Romano. Isaac Newton, no livro que ele escreveu comentando sobre Daniel e Apocalipse, ele menciona 10 tribos bárbaras. E os historiadores modernos também mencionam 10. Há uma pequena divergência em alguns nomes de tribos, mas todos concordam que esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras. Isso quer dizer que esse poder está falando de Roma, império, porque foi o império de Roma que foi derrotado por essas tribos. O que mais a história nos revela? As 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais 5 caíram. Alguns historiadores, alguns estudiosos do Apocalipse, apontam estas 7 cabeças como sendo 7 impérios. Impérios que sempre na história atacaram o povo de Deus. Qual foi a primeira nação a escravizar o povo de Deus? O Egito. Estão lembrados de 400 anos de escravidão? E de Moisés libertando o povo? Depois, quem é que atacou o povo de Deus? A Assíria. No ano 722 a.C., o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Depois, as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim, foram escravizadas por quem? Por Babilônia. E aí está a história de Daniel. Depois veio a Medopérsia, que também atacou o povo de Deus, a Grécia. E interessante que o Apocalipse diz assim: 5 já caíram, um existe agora. Quem é que existia nos dias de João? Roma imperial, porque João está escrevendo a partir do ano 96, final do 1º século. E ele está dizendo assim, dos quais 5 caíram. Um existe agora. E qual era o império, o rei que dominava nos dias de João? O Império Romano. Ele estava na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. E ele diz assim, mas um ainda não chegou. E qual é o poder que não havia chegado nos dias de João? Roma papal, que só chegou no 6º século, para ser exato, no ano 538, como já vimos aqui. Então, estas 7 cabeças são alusões a 7 poderes que atacariam o povo de Deus. E nós já estudamos com vocês que mesmo Roma papal, sendo um poder religioso, atacou o povo de Deus. E nós vamos voltar mais uma vez nesse tema aqui. Com isto, nós concluímos de que esta besta que surge do mar é Roma, em suas 2 fases, império e papal. Então a profecia nos aponta que esse poder que se levanta cumpre-se em Roma pagã ou imperial e Roma eclesiástica ou papal. Vamos ver os outros versos para saber se isso se encaixa nas ações históricas.
Leiamos então o versículo 2, a primeira parte. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Este animal que se levanta do mar, ele tem semelhança com o leopardo, o urso e o leão. Aonde você encontra esses três animais aqui? Lá em Daniel capítulo 7, nos 4 animais que se levantaram do mar. E quais são os impérios representados pelo leopardo, urso e leão? O leão, Babilônia. O urso, a Medopérsia. O leopardo, a Grécia. Agora, como que Roma, império e papal, se parece com esses três impérios? Os estudiosos dizem assim: de Babilônia, Roma copiou a pretensão, o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. Por que Roma copiou isto de Babilônia? Primeiro, a pretensão e o orgulho. Não foi o imperador romano que se declarou o próprio Deus? O imperador romano não buscava para si a adoração como um Deus? João não foi para a ilha de Patmos por ter se negado a adorar ao imperador como Deus? Isso não é pretensão? Não foi o Papa Leão XIII que declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso? O Papa não se sente um Deus? Não é isso que eles declaram nos documentos oficiais? Então copiaram o orgulho, a pretensão. Mais que isso, copiaram também a transgressão à lei de Deus. Porque os babilônicos transgrediram a lei de Deus, principalmente levando o povo à idolatria. Adorar os deuses de Babilônia. E você sabe que lá em Babilônia havia muitos deuses. E esses deuses de Babilônia eram adorados por todos. Não acontece também isso dentro de Roma papal, levando as pessoas ao pecado da idolatria? Pois bem, o que é que esse poder vai copiar da Medopérsia? O urso na profecia. Da Medopérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa chamado mitraísmo dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, ao deus Sol. Os primeiros povos que nós temos registro de atividades religiosas a deuses na história são os medo-persas. Porque essa seita medo-persa, mitraísmo, eles já santificavam o primeiro dia da semana ao sol. Mas não foi isso que o Império Romano também fez? Quando Constantino baixou um decreto no dia 7 de março de 321, levando as pessoas a repousarem no venerável dia do sol? Roma Imperial fez isso. E Roma Papal? Também não fez isso? Não foi Roma Papal quem trouxe para um concílio eclesiástico a ideia de que o domingo é o dia santo? Veja, eu tenho em minhas mãos aqui o Catecismo Romano. E olha o que ele diz na página 567. Página 567. Começa assim, o dia do sábado. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. Terceiro? No Decálogo em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é o quarto. Mas por que aqui diz que é o terceiro? Porque eles tiraram do Decálogo o segundo mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura. A mudança começa aí. Então diz assim o Catecismo na página 567. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. E aqui começa a citar Êxodo 31, 15, Êxodo 20, 11. São textos da Bíblia que falam sobre o sábado. Depois, na página seguinte, diz assim:
O dia da ressurreição, nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, o oitavo dia que se segue ao sábado significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele tornou-se o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Estão dizendo então que o sábado não é mais o dia do Senhor? Agora é o domingo. Na página seguinte, eu leio 570. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Aos domingos. Amigos, foi sutil a mudança. Porque Cristo ressuscitou, eles querem transformar o dia santo do sábado para o domingo. Esta mudança faz parte de um cumprimento profético, porque a semelhança de Roma papal com a Medopérsia tem a ver com a santidade deste primeiro dia da semana. Quantas coisas temos que caminhar ainda, mas a boa notícia é que não estamos mais aonde estávamos. Nós estamos num caminhar. Por isso eu queria que você pensasse muito agora enquanto ouviremos essa música. Será que eu estou sendo um cristão que está seguindo costumes humanos? Quem é que está norteando a minha religião? É a palavra? Será que eu estou praticando coisas que não fazem sentido à luz da Bíblia? Será que Deus tem um plano especial na minha vida? Pense nisso, enquanto ouviremos essa canção. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.